Terceiro, a criação da qual todos nós participamos é governada por determinadas leis universais. Uma delas é a gravidade, por exemplo. Todos os corpos estão sujeitos à ação da gravidade. E não importa quantas gerações passem, quantas histórias a humanidade viva no nosso mundo, sempre ela vai estar sujeita à gravidade. E outra lei interessantíssima que nós estamos sujeitos e que convém a gente entender são as leis de evolução e involução ao qual todos os seres e corpos estão sujeitos, desde o infinitamente pequeno até o infinitamente grande, em toda essa criação, em todo esse universo. Quando a gente observa uma planta, nós vemos que ela inicia sua manifestação como uma simples semente, que brota ali. E pouco a pouco ela cresce, ela se torna um broto, rompendo a terra, onde ela se encontrava ali enterrada, e ela segue o seu processo de desenvolvimento até se tornar uma árvore. Isso é evolução. Após ela chegar ao ápice da sua evolução, essa planta inicia então um processo igualmente lento e gradativo de retrocesso. Ela vai perdendo seu vigor, vai perdendo folhas, secando, encolhendo, até que ela entra num processo de decrepitude e finalmente morte. Isso é involução. Esse processo acontece com absolutamente todos os organismos presentes em absolutamente todo o universo. Os insetos, animais, plantas, seres humanos, civilizações, planetas, galáxias, etc. Se trata de uma lei universal que é inerente à criação. Existe evolução no ser humano que nasce, passa pela infância, adolescência e juventude, atinge um ápice na sua maturidade. E então se inicia lentamente um processo de involução da maturidade, passa a velhice, até que o corpo entra numa decrepitude e morre. A evolução e a involução são duas leis mecânicas da natureza, elas são irmãs gêmeas e elas se processam de forma simultânea em todo o universo, sem jamais se deter. Elas são a própria engrenagem que mantém a mecânica da natureza em funcionamento. Se a evolução ou a involução cessassem, por um segundo que seja, nós teríamos estagnação. Nós teríamos a paralisia de todos os processos naturais. Todos nós estamos nesse exato momento em um determinado ponto da nossa evolução ou da nossa involução biológica. Do átomo até o conglomerado de galáxias, tudo funciona assim. Tudo que nasce um dia morre. Todo berço é uma promessa de sepulcro. Aqui berços, lá sepulcros. Existe hoje uma forma de pensar bastante enraizada na nossa sociedade e bastante equivocada também, que é a ideia de que a evolução é uma linha reta contínua, na diagonal, que é chamada evolução, tão idolatrada e venerada por algumas correntes aí ditas científicas e por algumas correntes também ditas espiritualistas, seria uma linha vertical que vai se estendendo do zero absoluto e vai progredindo, se desenvolvendo, evoluindo de forma incessante em direção ao infinito, em direção a uma espécie de perfeição ou qualquer coisa nesse sentido. Essa ideia ou essa teoria é algo mais do que absurda.
é uma fantasia. Nada mais é do que uma teoria que se transformou numa crença. E em verdade, em realidade, ela não guarda nenhuma relação com a realidade concreta da vida. Observem, meus amigos, observa por você mesmo. Você que me escuta, observa por você mesmo. Em que parte do nosso mundo, em que parte do universo infinito existe qualquer vestígio de alguma coisa que se desenvolva continuamente, infinitamente, indefinidamente, sem jamais chegar o dia do seu fim? Não existe isso e jamais existirá. Essa teoria e forma de pensar bastante ingênua se esqueceu dos processos destrutivos da natureza. Toda evolução é seguida obrigatoriamente por uma involução oposta. Tudo nasce, cresce, evolui até chegar num determinado ápice, para logo depois começar um processo de descenso, involução, decrepitude e morte. Isso vale para insetos, seres humanos e galáxias. Acreditar que o tempo sozinho melhora inevitavelmente tudo é um devaneio, é uma desconexão com a realidade. O futuro na nossa linha do tempo é a cova e o caixão. Por acaso a gente está melhor embaixo da terra, sendo comido por vermes e minhocas, do que agora, Deus queira, saudáveis, se alimentando e fazendo exercícios? O tempo, meus amigos, não é uma linha reta, como Einstein já demonstrou, mas o tempo é curvo, o tempo é um círculo. Como diz sabiamente uma máxima esotérica arcaica, o fim é igual ao princípio acrescido da experiência do círculo. E esse círculo é composto por duas leis mecânicas e imutáveis: evolução e involução. Acreditemos ou não acreditemos, aceitemos ou não aceitemos, o universo funciona assim. E ele vai continuar funcionando assim, e ele não parece estar muito preocupado em levar em conta as teorias que a gente carrega na nossa cabeça, para poder orientar o seu próprio rumo. O universo é o que é. E o que isso tem a ver com as doutrinas espirituais e religiões que se manifestaram no nosso aflito planeta aqui? A resposta é tudo. Porque tudo está sujeito às leis de evolução e involução. Plantas, animais, pessoas, civilizações, mundos e universos. As doutrinas espirituais não são uma exceção. Elas também estão sujeitas a essas mesmas leis. A mensagem deixada por Buda na sua passagem por aqui é uma. A mensagem budista que nós temos hoje, lamentavelmente, é outra. Esse mestre, nascido no Nepal, lá em 564 a.C., deixou na sua época, uma mensagem pura dos seus ensinamentos. Essa mesma mensagem, mais de 2.500 anos depois, é outra mensagem completamente distinta. Para que nós tenhamos uma ideia, os ensinamentos do Buda, eles foram transmitidos apenas e exclusivamente de forma verbal durante mais de 4 séculos. 4 séculos. No século I a.C., que a doutrina do Buda foi registrada, foi escrita no Sri Lanka, no chamado Cânone Pali. Quanto da sua pureza se perdeu nesse processo, meus amigos? Reflitamos nisso. Da mesma forma, Jesus Cristo fez a sua passagem pela Terra Santa há mais de 2.000 anos. A sua mensagem original é puríssima, mas a gente tem que compreender que a mensagem que nos chegou hoje
são meros resquícios. As religiões que hoje se dizem os detentores e representantes da mensagem do Cristo, lamentavelmente, eles estão muito longe de ser. Ao longo dos séculos e milênios, as incontáveis adulterações, somadas a uma interpretação literal absurda dos textos sagrados, fizeram com que o cristianismo que nós temos hoje seja algo morto, castrado, frio e opaco. É uma caricatura da real mensagem do Cristo. O Espírito que vivifica a palavra, ele não está presente nesses que se dizem os seus representantes. Essa é a causa pela qual nós vemos tantos escândalos no seio das maiores instituições, confusões, desorientação naqueles que deveriam ser os condutores de almas. Como que vão poder conduzir almas se não conseguem conduzir nem a si mesmos? Como podem orientar sobre o caminho crístico se não conhecem o caminho e não sabem nem orientar a si mesmos? Não adentram ao reino dos céus e impedem que os outros também adentrem. Porque o que ensinam é um equívoco enorme. A causa por trás desse fenômeno é simplesmente porque a mensagem já passou pelo seu processo de evolução e involução. Infelizmente, nós estamos assistindo à involução, o momento de agonia à beira da própria morte da mensagem. Nós não devemos confundir, é óbvio, que a palavra do Cristo involua. Jamais, isso não. A palavra em si, o ensinamento em si, é atemporal e eterno. O ensinamento do Cristo existe antes de que existisse o nosso mundo terra. E ele vai continuar existindo depois que o nosso mundo tenha se tornado um cadáver. Porque a palavra do Cristo em si é a própria manifestação da verdade. É o verbo feito carne expressando a palavra que vem do alto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Infelizmente, não ocorre o mesmo quando esse ensinamento começa a correr entre os homens e os próprios homens começam a transfigurar esse ensinamento. A pureza da mensagem, ela é contaminada. Seja pela passagem dos séculos e milênios e a sua dificuldade natural em manter a sua pureza. Certamente, a gente já teve a experiência de contar uma coisa a alguém e esse alguém transmitir essa informação de forma totalmente distorcida, porque carregava na sua narração ali a sua própria compreensão e a sua própria subjetividade. Imagine esse processo ao longo de séculos. Seja porque a transfiguração foi intencional, com o objetivo de favorecer a si mesmo politicamente, hierarquicamente, etc. Submetendo o ensinamento divino aos caprichos humanos. Esse é o motivo pelo qual o Cristo, eterno, impessoal, atemporal, infinito e universal, com infinito amor e compaixão pela humanidade doente, se encarna novamente. O Verbo se faz carne novamente. A luz brilha entre as trevas para renovar a sua palavra e instruir mais uma vez o gênero humano, que mais uma vez se encontra perdido. Ó Bharata, toda vez que declina a religião e prevalece a irreligião, encarno-me de novo para proteger os bons, destruir os maus
e estabelecer a religião. Encarno-me em distintas épocas. Está lá no Bhagavad Gita, Pérola 4. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou.